Gotas de sabedoria, a ordem litúrgica do culto e o perigo do legalismo. Ao longo da história da igreja, sempre houve dois extremos que precisam ser evitados. De um lado, a irreverência, que banaliza o culto. Do outro, o legalismo, que transforma tradições humanas em leis divinas. A palavra de Deus condena ambos. O culto deve ser prestado com reverência, santidade e fidelidade às Escrituras. Porém, jamais devemos atribuir autoridade divina àquilo que Deus não ordenou. Em alguns momentos surgem debates sobre mudanças administrativas. Este final de semana, por exemplo, tivemos um jogo decisivo da Seleção Brasileira de Futebol e muitos pastores ficaram na dúvida se era certo ou não mudar o horário do culto. Alguns entendem que isso seria colocar o futebol acima de Deus. Outros veem essa decisão como uma medida pastoral de sabedoria para facilitar a participação dos irmãos ao culto. Como devemos analisar essa questão à luz das Escrituras? Em primeiro lugar, o culto pertence a Deus, mas a Bíblia não determina um horário específico. O culto é uma instituição divina, seu objetivo é glorificar a Deus por meio da adoração, da pregação da palavra, da oração, da comunhão dos irmãos e dos louvores. Esses elementos são inegociáveis. Entretanto, embora Deus determine como deseja ser adorado em seus princípios, Ele não estabelece um horário fixo para a realização dos cultos da igreja. A Bíblia nos ensina que tudo deve ser feito com decência e ordem, 1 Coríntios 14, 40. Mas não determina que o culto deva acontecer às 18, às 19 ou às 20 horas. Portanto, o horário do culto pertence à organização da igreja e não ao conteúdo da adoração. Confundir essas duas coisas é acrescentar exigências que Deus nunca fez. Segundo lugar, o legalismo nasce quando tradições humanas recebem autoridade divina. Os fariseus foram duramente repreendidos por Jesus porque elevaram suas tradições ao nível da palavra de Deus. Em vez de se submeterem suas práticas às Escrituras, exigiam que todos observassem costumes criados pelos homens. Esse perigo continua existindo hoje. Quando alguém afirma que determinado horário, determinada ordem de programação ou determinado costume não pode ser alterado, porque sempre foi assim, sem acrescentar fundamento bíblico, está correndo o risco de transformar tradição em doutrina. O problema não está em possuir tradições, pois muitas delas são úteis e saudáveis. O erro está em considerá-las obrigatórias como se fossem mandamentos do Senhor. Terceiro, sabedoria pastoral não é mundanismo. Alterar excepcionalmente o horário de um culto para facilitar a presença dos irmãos na igreja não significa colocar o futebol acima de Deus. O propósito da mudança não é exaltar o esporte, mas remover um obstáculo que poderia impedir muitos irmãos de estarem reunidos para adorar ao Senhor. O próprio apóstolo Paulo demonstrou sensibilidade pastoral quando afirmou que se fez de tudo para com todos, a fim de ganhar alguns para Cristo. 1 Coríntios 9, 22. Ele jamais mudou o evangelho, mas soube adaptar estratégias sem comprometer a verdade. Da mesma forma, uma igreja pode ajustar aspectos administrativos quando isso favorece a comunhão e a edificação do povo de Deus, desde que os princípios bíblicos permaneçam intactos. Em quarto lugar, o verdadeiro zelo deve ser pela
fidelidade à palavra e não pela defesa de costumes. Uma igreja verdadeiramente bíblica luta para preservar aquilo que Deus estabeleceu nas Escrituras. O zelo deve estar voltado para a pureza da doutrina, a centralidade de Cristo, a pregação fiel da palavra e a reverência no culto. Quando gastamos mais energia defendendo horários, costumes ou preferências pessoais do que defendendo o evangelho, corremos o risco de repetir o erro dos fariseus, proteger regras humanas enquanto negligenciamos os princípios mais importantes da palavra de Deus. Maturidade espiritual é saber distinguir entre aquilo que é eterno e aquilo que é apenas circunstancial. O que Deus ordenou jamais pode ser alterado. O que Deus não ordenou pode ser administrado com sabedoria, amor e bom senso. Eu concluo dizendo que mudar o horário de um culto em uma ocasião específica, por uma razão pastoral, não significa desvalorizar a adoração e nem colocar o futebol acima de Deus. Significa reconhecer que o culto pertence ao Senhor, mas que sua organização prática pode ser conduzida com sabedoria. O legalismo começa quando transformamos nossas preferências em mandamentos divinos. A fidelidade bíblica, porém, consiste em obedecer exatamente ao que Deus ordenou, sem acrescentar nem retirar. Que a igreja permaneça firme na presença de Deus e na defesa da verdade, zelando pela reverência no culto, pela centralidade de Cristo e pela autoridade absoluta das Escrituras, sem confundir princípios eternos com tradições humanas. Assim, glorificaremos a Deus não apenas pela forma do culto, mas principalmente por uma obediência sincera à sua palavra. Pense nisso. Que Deus abençoe sua vida.